brincadeiras à parte, a gente vai comentar aqui todos os grandes vídeos aí que circularam no dia de hoje sobre a manifestação e fazer um apanhado dela, né? E repercutir sobre essa manifestação, que no final das contas, pessoal, apesar de ter sido uma grande manifestação, e nós reconhecemos isso, a gente estava até tentando fazer um apanhado aqui, aliás, um comparativo com outras manifestações que a gente já fez, para saber em que nível de quantidade de pessoas estariam lá. Só que desde o começo, a gente vem falando aqui nas lives, que independente da quantidade de pessoas que estivessem nas ruas, e já estava claro que seria uma manifestação grande, isso não alteraria em nada, em absolutamente nada, o quadro político que a gente tem hoje. Isso não faz com que o Alexandre de Moraes retroceda 1 milímetro nas ações que ele está fazendo, de inquérito de atos antidemocráticos e coisa e tal. Isso não muda em nada a possibilidade da prisão do Bolsonaro. E, enfim, isso a gente já esperava. Sobre a manifestação de hoje, foi uma manifestação que já foi convocada com uma pauta de que não seria uma manifestação agressiva, de que não atacaria qualquer tipo de adversário político, e hoje eles praticamente fizeram com que a grande estrela do ato fosse o Silas Malafaia, fosse ali o líder dessa oposição e fosse o único sujeito que de fato tenha feito críticas a outros, tenha feito críticas ao Alexandre de Moraes e ao PT e ao governo federal. Acabou sobrando para ele. Fora isso, o Bahia estava hoje lá na manifestação. Fiquei emocionado. Cantou o hino, a bandeira, quantas vezes? Algumas. A gente vai falar sobre o tamanho dessa manifestação. Renanzão, e aí, mano? Vamos lá. Eu estava redigindo. Eu tô fazendo uma coisa muito interessante, né? Eu vou redigir o artigo para a próxima Valete, mediante o que eu tô acompanhando nos últimos dias e a manifestação. Então eu vou usar, vamos dizer, essa análise da manifestação e o que vai acontecer provavelmente amanhã, que amanhã virá uma resposta do STF, que a gente não se iluda, para fazer, vamos dizer, uma análise, tá? E isso só vai estar disponível na Valete porque é uma análise mais chata, assim, trata de semiótica, linguagem, fala desse duelo entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, mediante duas perspectivas. A perspectiva do Alexandre de Moraes com a sua linguagem vertida em poder através das decisões judiciais, ou seja, uma caneta que funciona, e do Bolsonaro, do outro lado, trabalhando com o seu regime semiótico das manifestações, das ruas, da adesão popular. É como se, de um lado, você tem a imagem da rua e do outro você tem o despacho. São dois tipos de linguagem política diferentes. E o texto é sobre isso, mas hoje eu vou talvez tangenciar isso com você, porque hoje a gente precisa entender qual é a estratégia do Bolsonaro e como ela afeta a estratégia do Alexandre de Moraes. Porque, assim, o Bolsonaro só teria com uma manifestação como evitar uma prisão e tal, se tivesse algo muito intenso e muito popular e que escapasse do apoio natural que ele tem das pessoas que já estavam lá. Então, assim, aquelas pessoas que estavam nesse ato, basta ver, assim, os dados demográficos do olhômetro. Eram a média de idade. A média de idade, assim, dificilmente era abaixo dos 50 anos. Média. Sim. Tá? A média. Talvez um pouquinho mais baixo, talvez uns 40 e poucos, porque havia uma presença de pessoas um pouco mais jovens evangélicas ali. Mas o público bolsonarista tradicional tava lá e eram pessoas 50 mais, 60 mais, 70 mulheres, mais. Geralmente dessa idade muitas. mais avançada. Público basicamente da Oeste, vou dar um exemplo. Então, havia, vamos dizer, esse tipo de público lá. Então não havia pessoas que, vamos dizer, apresentassem, pertenciam a classes sociais diferentes, a estratos sociais distintos, a grupos, vamos dizer, e faixas de idade diferentes. Por exemplo, não havia jovens brancos ali, vou dar um exemplo. Não havia molecada. Enzos. Não havia... Os Enzos. Não havia a geração dos Enzos. É. Que tinha nas manifestações do impeachment da Dilma, pra ficar claro. Hoje não Ela tinha era nenhum. muito mais aberta. Não havia periferia ali, em certa medida, tá? Houve muita gente que veio do interior, houve caravanas e caravanas do interior, tá? Boa parte da galera, pelo que eu tava sabendo, veio do interior. E era a galera que tava mais agitada, tava mais animada. Então, a demografia da manifestação é uma demografia bolsonarista, que mostra que as pessoas que estão querendo sair em defesa do Bolsonaro são justamente os bolsonaristas mais ligados ao Bolsonaro. A sociedade civil brasileira não se mobilizou. E é preciso fazer esse corte aí para entender a questão do uso das manifestações para um determinado fim. No impeachment da Dilma,
eram manifestações colossais e heterogêneas. Então a famosa manifestação do 13 de março de 2016 foi uma manifestação colossal em todas as capitais. Então aquela manifestação foi a maior manifestação da história de São Paulo. A no Rio foi a maior manifestação da história do Rio. A em BH foi a maior manifestação da história de BH. Mesma coisa em Curitiba, mesma coisa no DF, mesma coisa em Goiânia. Né? Então, aí isso ajudou a construir a ideia de que havia um apoio difuso e heterogêneo na sociedade pelo impeachment da Dilma. E isso, combinado com o trabalho político, deu impeachment da Dilma. Esse do Bolsonaro, não. Esse do Bolsonaro, não. São os seguidores naturais do Bolsonaro que têm uma capacidade carismática para mobilizar as pessoas ímpar no Brasil. O Lula não tem essa capacidade. Nenhuma liderança política no Brasil tem a capacidade de mobilizar seus seguidores como o Bolsonaro. Esquece. Eu vou dizer mais. No mundo, dificilmente alguém vai ter isso. Eu não sei, assim, tem uns caras no CPEC lá, eu vi o Milley lá abraçando o Trump. Dificilmente sequer o Trump tem a capacidade de fazer algo desse tamanho. Tá? O que o Bolsonaro tem hoje é algo invejável. Algo muito grande. Líderes mundiais olham para aqui e falam, não conseguiria fazer isso dessa maneira. Talvez uma ditadura obrigando os caras a irem aí tal. Mas isso é poderoso que o Bolsonaro tem. E ele fez isso, mas como, vamos dizer, parafraseando o Ike de Fênix no Cavaleiro dos Zodíacos, o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. O Bolsonaro já usou a arma manifestação várias vezes, e ela basicamente é uma demonstração de uma vontade dentro de um determinado recorte. Então o recorte que eu falei é o recorte dos bolsonaristas, e a vontade deles ali era, e o Bolsonaro até tomou esse cuidado para ser isso, de apoiar o Bolsonaro. Portanto, bolsonaristas muito fiéis e leais apoiaram o Bolsonaro. O que isso significa para os adversários do Bolsonaro? Não muita coisa. O excesso de utilização dessa ferramenta fez com que ela não perdesse a eficácia. É a mesma coisa do judiciário utilizando buscas e apreensões, etc. Hoje perdeu o grande efeito que tinha anteriormente. Né? Total. Vamos dizer, as manifestações, elas como arma, começaram a se tornar previsíveis. Outra coisa, se o Bolsonaro quisesse algo muito grande, ele tinha que mostrar que havia um apoio heterogêneo na sociedade brasileira contra o STF, porque isso ia soar como um alarme até pro Lula do tipo, ih, tá pintando algo que vai me atingir. Por exemplo, uma manifestação no Nordeste que tivesse sido grande. Sim. Uma manifestação de caráter nacional. E, por exemplo, e que sinalizasse um discurso muito duro com relação a STF, Alexandre de Moraes, etc. Isso seria de... Opa, chegou um recado aí, esse recado tá complicado. Entendeu? Agora, o Bolsonaro até teve meios pra fazer algo assim em 2021. Só que ele fez de maneira atabalhoada. Vamos lembrar que antes da manifestação do 7 de setembro, ele ficou tendo aquele quebra-quebra na frente da STF, com o Eduardo Bolsonaro participando. Houve os caminhoneiros na madrugada que, foi decretado estado de sítio. Teve o negócio da Sarah Winter, né? Também. Isso, a turma dos 300. Então, assim, vamos combinar que eles fizeram tudo cagado. E essa arma que ele tinha à disposição por conta do carisma dele foi sendo toda jogada no lixo. Ele não soube, e olha que ele é um militar, né? Ele não soube usar o arsenal e nem as tropas que ele tinha à disposição.